da sua reeleição à Câmara Federal. Pois é, são as movimentações políticas do final do mês de janeiro que seguem aqui nessa abertura do mês de fevereiro com muita conversa, muita negociação, muita estratégia e a busca da oposição por um candidato. Inclusive, esse é o tema da nossa conversa que a gente vai abrir já conversando, dando bom dia para ele, deputado estadual Kelps Lima. Muito bom dia, bem-vindo ao nosso Jornal da Manhã. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã, um prazer enorme estar aqui. Deputado, acompanhando a movimentação da oposição, o senhor é da oposição, sim, é um dos nomes, uma das lideranças da oposição na Assembleia Legislativa, mas a oposição tentando unir o grupo em torno de um nome que possa enfrentar aí a pré-candidata e hoje governadora Fátima Bezerra. Como é que o senhor está acompanhando essas movimentações do final de verão e início dos trabalhos legislativos? Eu não fui para os parrachos, né? Eu fui lá para Guamaré. O senhor não vestiu sunga e não foi para a praia? Política com água de coco, né? Não, é um local lindo, mas não é o meu habitat. Mas não foi porque não foi convidado ou... Não é meu habitat, né? Todo mundo sabe no Rio Grande do Norte que o Solidariedade tem um projeto político alternativo para o Estado, né? A gente há muito tempo vem montando esse projeto, um projeto de formação, com a escola de formação de novos líderes. Os 3 mandatos que a gente teve, os 3 foram de oposição, a gente não oscilou entre oposição e situação. E a gente quer também mudar o comando do Rio Grande do Norte, que hoje é feito por Fátima Bezerra do PT. A gente acha que Fátima não faz um bom governo, o estilo de governo, a filosofia de governo, como Fátima acredita que a máquina pública deve funcionar, não é como nós acreditamos. Nós tivemos candidato contra ela na eleição passada, o engenheiro Breno Queiroga. E a gente torce sim que a oposição vença a eleição, mas acima de tudo, vença a eleição com um grande projeto. Nós não participamos dessas conversas, né? A gente tem um pré-candidato que a gente está defendendo dentro do partido, que é o engenheiro Breno Queiroga, porque a gente acredita que há um espaço muito grande de rejeição da governadora. Mais de 50% dos potiguares nas últimas pesquisas disseram que querem trocar o comando. E a gente torce sim, o que não exclui que a gente possa ter uma conversa com os demais partidos, compreendendo que o Solidariedade hoje é um dos maiores partidos do Rio Grande do Norte. Nós temos a segunda maior bancada, administramos a segunda maior cidade, então a gente pode participar dessas conversas sim, sem nenhum problema, mas até agora a gente não participou. Mas me diga uma coisa, o Solidariedade retiraria a pré-candidatura de Breno Queiroga em favor de Ezequiel Ferreira? Nesse momento eu não vejo motivo para isso. Eu não vejo. Primeiro porque eu não conversei com Ezequiel, nem conversamos com o PSDB. Segundo, porque tem que ser apresentado um projeto de um partido maior do que o nosso. E um partido maior do que o nosso. O PSDB, eu tenho grandes amigos do PSDB. Ezequiel é um grande amigo, é um nome que eu votei para presidente da Assembleia, mas o PSDB hoje é um partido que a metade tem cargo no governo. O único partido 100% de oposição no Rio Grande do Norte é o Solidariedade. Você vê que até o partido do presidente da República, o PL, no Rio Grande do Norte a bancada inteira vota na governadora. Então, se tem um partido hoje que é 100% oposição, que é crítico ao governo, que tem coragem de ficar longe de cargo, uma estrutura, é o Solidariedade. Então, o PSDB a gente precisa saber se o PSDB é mesmo oposição. E quais seriam, então, vamos dizer, os pré-requisitos aí para o Solidariedade abrir mão de um projeto do partido em nome de uma estratégia para enfrentar a governadora? Quem quer ser contra a governadora, primeiro tem que entregar todos os cargos a ela. Então, seria um pré-requisito. Não fez isso, não é de oposição, Virgínia. Não fez isso, não é de oposição. Aí a gente está lá na oposição, criticando de verdade, presidindo o CPI. No PSDB tem nomes valorosos de oposição, Gustavo Carvalho, Tomba, deputado Zé Dias, mas tem que ser todo mundo de oposição, senão não, aí é mais ou menos, não dá. A gente quer tirar o comando do Rio Grande do Norte do PT, que participou, por exemplo, do maior escândalo do Covid no Brasil esse ano através do Consórcio Nordeste. Mas para isso tem que estar todo mundo na oposição. Não dá para fazer de conta que é oposição. Então já começamos aí com um fato novo, né? Seria o partido, a oposição realmente se mostrar que é oposição. Porque o grande problema hoje de não ter o nome da oposição é que boa parte dos civis da oposição é lá outro cá. Deputado, eu estava pensando exatamente isso, Laura, a gente vai
entrar um pouco nesse perfil da oposição no Rio Grande do Norte. É uma oposição que pode estar dentro do governo, como é o caso tanto de Carlos Eduardo, que seria um pré-candidato da oposição, como Ezequiel Ferreira, que também tem o nome dele ventilado para ser um possível candidato ao Senado do lado de Fátima Bezerra. Então, que oposição é essa que pode estar nos dois lados? Porque até então Ezequiel estava apoiando a governadora. O único partido que está inteiro na oposição, nós, é legítimo críticas à solidariedade. Nós não somos perfeitos, nem temos a pretensão disso. Mas a gente é 100% oposição. Mas o senhor considera verdadeira essa nova oposição de Ezequiel Ferreira com a governadora? Eu acho possível, sim. Eu, internamente, vi várias vezes Ezequiel fazer críticas à governadora. Ezequiel tem um grande mérito. Ele é um grande articulador, ele sabe juntar gente, ele sabe agregar. Ele é, de fato, um nome agregador. Mas o Solidariedade não depende de governo, não depende de Assembleia, nunca dependeu. A gente nunca dependeu de nada disso. Então, isso para a gente não é importante. Essas forças estruturais normais, de veículos de comunicação, tudo isso nunca para a gente não foi nem é importante. A gente faz política alternativa. A gente quer saber se vai mesmo para a oposição. Se vai mesmo para a oposição. Se for mesmo para a oposição... Se for de vero. Se for de vero, a gente senta para conversar, ok. Se não for, a gente segue nosso caminho, sem problema, sem crítica. Eu gosto pessoalmente do Ezequiel, volto a dizer, é agregador, mas tem que tomar... Você acha que o nome de Ezequiel, ele unindo essas forças, com todos esses pré-requisitos que o senhor coloca, inclusive de assumir realmente a camisa da oposição, é um candidato capaz de enfrentar a governadora com chances de vitória? Eu tenho uma convicção. Fátima Bezerra não será reeleita governadora do Rio Grande do Norte. Mas ela está na frente das pesquisas. Ela está na frente das pesquisas, como Rosalba estava na frente de Alisson. A gente lia as pesquisas e a gente sabia que Alisson ia ganhar. Por quê? Porque a maioria da população de Mossoró queria tirar Rosalba. Quem acordou hoje de manhã, está dentro do ônibus, está pegando Uber, está no sufoco, ele não está ligado em eleição ainda. Ele está ligado na vida dele. E a vida dele está ruim no Rio Grande do Norte. Violência, saúde que não funciona. Quando ele levantar a cabeça para votar, ele vai dizer, eu quero trocar. Todo mundo que é especialista em eleição sabe. Primeira coisa que um candidato deve saber, essa eleição de troca de poder ou de manutenção de poder. É uma eleição de continuidade ou as pessoas querem mudar. Essa está dita em todas as pesquisas, é uma eleição de mudança. Então Fátima vai perder a eleição. Então não é questão de pode ser Ezequiel, a oposição vai ganhar a eleição. A oposição vai ganhar a eleição. Tem que ser muitos articulados. Só tem uma chance da oposição perder a eleição. Esse é um candidato muito ruim e com a rejeição muito alta. Ezequiel não tem rejeição alta, Breno não tem rejeição alta. Então, o candidato que se consolidar no sentimento anti-Fátima, anti-PT, vai ganhar a eleição. Breno é anti-PT. Ezequiel é anti-PT? Ele precisa dizer. Eu queria perguntar pelo comportamento dele enquanto também presidente da casa, a governadora contou muito com o presidente Ezequiel para tocar os 3 anos do governo, os 3 primeiros anos do governo. Mas como presidente da casa, eu acho que ele tinha esse papel também. Ele não podia ser irresponsável, um presidente da Assembleia operando, mas Ezequiel permitiu que tivesse a CPI. Não tinha CPI no Rio Grande do Norte há 30 anos. Ezequiel permitiu. Ezequiel nunca podou a oposição, mas aí eu também preciso reconhecer, ele nunca podou. Só que para ganhar a eleição para governador, não dá só para ser conciliador. Tem que ir para o ataque. Você não faz gol do meio campo. É difícil. Tocando bola no meio campo. Você tem que ir para o ataque. Eu torço para que Ezequiel vá. Deputado, o senhor já se ele for, Solidariedade vai. Vamos sentar para conversar. Olha, Breno é baixinho, mas passa o dia todinho atacando. Ainda falando sobre o presidente Ezequiel, a minha pergunta é quase a mesma, só que com outro foco. O senhor já tem experiência, fala em comunicação alternativa. O meu foco é a popularidade de Ezequiel. Ele está fechando aí um chapão, está tentando várias estratégias políticas, mas para o povo, você acha que ele tem essa popularidade suficiente para desbancar a Fátima Bezerra, que já tem um apelo popular maior? A eleição, eu acho que ela passa por outros fatores. A gente no Brasil, acho que esse é um dilema que Ezequiel vai ter, mas Ezequiel é um político muito experiente. E no Brasil, na hora da eleição da mudança, esse fator fica menor. Vou dar um exemplo. Dizer que Carlos Eduardo é um homem simpático é uma forçação de barra, e ele foi prefeito de Natal 4 vezes. E simpatia não é um atributo. Ele tem outros atributos, mas esse ele não tem. Esse não pesou na hora da escolha. Né? Ezequiel é muito mais simpático do que Carlos Eduardo. E Carlos Eduardo é um campeão de votos, inegavelmente. É a questão da empatia, né? Que é um dos pré-requisitos também.
e daquilo que representa. Eu tenho a visão que quando o eleitor vai escolher os cargos majoritários, diz o que é que isso pode alterar a minha vida, que tipo de projeto, o que é que isso tudo representa. E às vezes o candidato, ele pode ser o grande puxador desse sentimento, mas ele pode ser um mero elemento. Romeu Zema ganhou a eleição em Minas Gerais, não tem simpatia nenhuma, mas o que ele representava naquele momento era um sentimento importante para o estado de Minas Gerais, e ele ganhou bem a eleição para governador. Então, isso acontece na política. Álvaro Dias não é o rei da simpatia. Aqui em Natal, eu levei uma surra de voto dele na eleição, e quem conhece Álvaro sabe que simpatia passa longe. Álvaro seria um nome, na sua opinião, que também pudesse vir a unir com a verdadeira camisa da oposição? Álvaro, Ezequiel, Carlos Eduardo, todos esses nomes são muito fortes. Unir depende de outros fatores, porque no Rio Grande do Norte hoje não existe mais uma política como existia antes, de duas famílias que polarizavam. A política é mais complexa. Você tem um partido como Solidariedade, que não é um partido familiar, que não é um partido tradicional e que é uma força muito grande. Você tem um senador Stevenson, que não se conecta com nenhum grupo e é uma força política muito grande. Então, unir tudo é muito mais complexo do que antigamente. Eu vejo as pessoas ainda olhando como se fizesse política lá atrás, como a política ainda fosse verde e vermelho, fosse... Não é mais assim, a sociedade não é mais Existe assim. Um novo perfil de eleitor? Existe, a sociedade hoje, muitos setores da sociedade foram empoderados, minorias, representatividades, que hoje têm força, e você unir isso tudo, não é simples. Não é simples, porque existem diferenças de pessoas que não dependem absolutamente. Eu conversei com um deputado, não vou dizer o nome dele aqui, ano passado, e ele calculando já os votos para a eleição deste ano, eu disse, olha, antigamente, quando eu participei de campanhas eleitorais no estado, e você queria ser candidato a deputado, a primeira pergunta era, quantos prefeitos lhe apoiam? Se você não tivesse um time de prefeitos lhe apoiando, você nem era. Na eleição passada, 6 deputados foram eleitos sem apoio de nenhum prefeito. Eu, Alisson, Santo Pimentel, Coronel Azevedo, Ubaldo e Isolda. Né? Francisco do PT teve o de Currais Novos e o Diane teve o de Lages. 6. Nessa eleição serão uns 10. Então, é muito mais complexo. Você vê gente se eleger, todo mundo aprendeu regra eleitoral. Então, é muito complexo unir todo mundo. Não é porque Ezequiel, com todo respeito, e volto a dizer, gosto muito de Ezequiel, se reuniu no alpendre, nos parrachos, com 3 ou 4 figuras, e o Estado todo vai estar hoje de joelho, a oposição toda Ezequiel. Não. Ele ainda tem, ele é habilidoso, ele sabe fazer um grande caminho. Daqui a pouco o Breno está dando entrevista numa rádio. A gente não depende... meio-dia, Breno teve 100 mil votos para o governador na eleição passada. Ganhou do governador Robson Farias nas 40 maiores cidades do estado. Na eleição passada, quando a gente tinha um deputado estadual. Agora nós temos 3. Nós temos o prefeito de Mossoró, o prefeito de Acari, o prefeito de Maxaranguape. Deputado Kelps Lima, o senhor lidera a oposição também na Assembleia Legislativa, comandou a CPI da Covid, que foi encerrada no final do ano passado de 2021, e se prepara agora para o último ano da governadora. Amanhã ela faz a leitura da mensagem, uma mensagem anual, é a última dessa legislatura, né, para a qual ela foi eleita, e eu pergunto para o senhor, com expectativa desse discurso, e já pegando também aquele percentual que o senhor aponta aí de insatisfeitos no Rio Grande do Norte, onde a governadora sai com uma rejeição também para as eleições desse ano, em torno, acima de 50% de rejeição nas pesquisas de opinião. Qual a sua expectativa para esse último ano e qual vai ser o Kelps da oposição 2022? Amanhã, o que é que eu vou cobrar da governadora objetivamente? Um item. Aonde estão os 5 milhões de respiradores? O que é que ela vai fazer com essa bomba do consórcio Nordeste que roubou o Rio Grande do Norte? Fátima tem que fazer uma escolha. Ela vai defender o povo do Rio Grande do Norte ou ela vai defender os companheiros de partido que roubaram dinheiro do nosso estado? Não dá para ser governador e proteger bandido só porque é do seu partido. Esse vai ser o grande dilema da governadora. Eu não quero para governar meu estado, quem prefere proteger bandido. Eu sou filiado a um partido. Não tem nenhuma chance do meu partido Solidariedade ser mais importante que o povo do Rio Grande do Norte. Nenhuma chance. Eu não tenho piscar de olho, não tenho gaguejado. O senhor vai cobrar essa permanência no consórcio Nordeste, apesar de toda essa crise que aconteceu? A saída, né? Tem que sair. Tem um cara acusado de desvio de dinheiro público que doou 5 milhões para uma cidade de São Paulo de respirador, com um monte de gente morrendo aqui. E Fátima só não pede a demissão dele porque ele é do PT.
O governador da Bahia, o governo da Bahia, teve esquema dentro do governo da Bahia para roubar 50 milhões. E Fátima não rompe porque é do PT. Agora, deputado, isso é a questão, dentro do próprio Solidariedade também a gente encontra membros do partido. Se roubou, vão tudo para cadeia. E se tivesse cargo, eu demitia todos. E por que eles não são expulsos da legenda? Se dependesse de mim, para cargo, eu demitia todos. Se no Rio Grande do Norte tiver um envolvido, eu expulso. Eu não, o partido expulsa. Zero chance. Zero chance. Você ter uma pessoa num cargo importante, acusada de ter desviado dinheiro naquele cargo, e você continuar financiando. Isso não existe. Você teve na Secretaria de Saúde a operação da Polícia Federal aqui. Fátima foi acusada de participar de desvio de dinheiro? Não. Ela é até acusada de improbidade? Não. Mas ela não tomou nenhuma providência, só porque é colega de partido. Gente que desviou dinheiro do Rio Grande do Norte que causou mortes. Isso não é mais ou menos grave. Isso não é uma coisa para a gente banalizar. Eu acho estranho a banalização disso. Eu que tive acesso aos documentos, que ela também teve os depoimentos, para quem foi o dinheiro, quanto foi. O consórcio hoje está sobre uma nova presidência, né? Mudou o comando do consórcio. Exato, por isso que eu fiz essa pergunta. Não, mas a direção é o mesmo, é Carlos Gabas. O cara que está lá foi Operação Lava Jato, só vive cheio de operação da Polícia Federal. Mesmo com a mudança do comando, ele continua. É ele, que a caneta está com ele. Deputado, e o relatório da CPI da Covid? Feito o trabalho no Legislativo, ele foi encaminhado para os órgãos de controle? Ele será encaminhado ainda. Ainda não foi? Porque são milhares e milhares de páginas. Eu acho que são mais de 30 mil páginas. E cabe à Procuradoria da Assembleia fazer o relatório, a redação final, né? A redação final, que tem que ser técnica, essas páginas têm que ser numeradas, tem que ser separado o que está sob sigilo para poder encaminhar para os órgãos. A Procuradoria pediu 60 dias após a CPI. Esse prazo se vence agora dia 18 de fevereiro. Então a Procuradoria vai nos entregar. A Procuradoria fez um trabalho espetacular durante a CPI. Por exemplo, isso tem o mérito da Ezequiel, nunca interferiu em nada dentro da CPI. Deu apoio também para que o trabalho acontecesse, Todo. né? Não faltou, logisticamente, não faltou nada. Ao contrário da CPI do Arena das Dunas. Eu já ia perguntar. Que ela com silêncio, aberta, né? Não, o PT fez um acordo com Rosalba. O PT fez um acordo para livrar a cara de Rosalba. Claramente. A relatora dessa CPI é a deputada Isolda Dantas. Claramente. O senhor está falando dela? O PT fez um acordo com Rosalba para livrar a cara de Rosalba na CPI. O PT Isolda? O PT fez um acordo. Olha, o PT está juntinho com Rosalba em Mossoró por causa da gestão do prefeito Alisson Bezerra, do jovem lá que é presidente do nosso partido. Rosalba tem os bens bloqueados. Rosalba teve a operação da Polícia Federal. Essa CPI tinha muito mais elementos do que a nossa. Muito mais. Por que essa CPI não deu em nada? Por que a relatoria e a presidência dessa CPI... Por quê? Não, a CPI ela foi igual uma vela, foi apagando. Ela estava acesa, foi apagando no final. Ora. É por isso que eu digo que o Rio Grande do Norte, a oposição que o Solidariedade faz é diferente. Mas o senhor está trazendo também uma acusação que envolve aí a deputada... Vamos aguardar o relatório. Não é acusação. Mas aguarda o relatório. Em relação à Arena das Dunas, o que é que a oposição está se colocando? O prazo está... Porque tem parte da oposição que é ligada a Rosalba, rapaz. O presidente da CPI votou em Rosalba. O partido dele votou em Rosalba. Ora. Todo mundo inocente? Ora. O presidente da CPI é do grupo de Rosalba. A relatora é de Mossoró, do PT, que faz oposição a Alisson igual a Rosalba. E Fátima quer um palanque em Mossoró com Rosalba. Então isso passou pela CPI da Arena. A CPI já venceu o prazo, ela começou antes. Acabou, a CPI acabou. Mas não foi apresentado o relatório da CPI? Um fiasco absoluto. Numa CPI que você tinha só uma investigação, essa investigação tinha operação da Polícia Federal, bens bloqueados, denúncia já na Justiça. E a CPI não deu em nada? Porque Fátima prefere proteger. Em troca de voto, Fátima protege quem precisar. Até Rosalba? Até Rosalba, denunciada com os bens bloqueados. Deputado Kelpis Lima, para encerrar nossa conversa, nosso bate-papo dessa manhã de terça-feira, Solidariedade vai apoiar a candidatura do ministro Fábio Faria ao Senado? Eu defendo isso. Prefeito Alisson e grandes lideranças do partido. Falar em nome do partido, a gente precisa homologar isso dentro do partido. Há nomes no partido que simpatizam, por exemplo, com Rogério Marinho. Mas a maioria do partido, os nomes mais... Alguns dos nomes mais fortes defendem o nome de Fábio. Eu sou um deles. Eu defendo que a gente apoie, porque Fábio no Congresso Nacional e Breno no governo, a gente pode ter
trazer recursos muito importantes. E a gente defende isso. Ok. Muito obrigada, deputado Kelps Lima, por ter vindo aqui bater esse papo, não é, Laura, conosco? Isso. Muito obrigada por sua disponibilidade. E se tiver novidade sobre a Arena das Dunas, nós queremos saber. Eu também, estou doido para saber. Sim, o prazo para o relatório da Covid, o senhor acha que agora, fevereiro, já é encaminhado? Não, 18 de fevereiro, a Procuradoria entrega e a gente começa a entregar os órgãos. Ok. Muito obrigada mais uma vez, deputado Kelps Lima, aqui presente no Jornal da Manhã, nesta manhã de terça-feira. E agora, 8 horas e 33 minutos.